Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz de Deus. Oi, gente, vocês já ouviram um termo aí, boca de sacola? Dizem que é quando a pessoa fala muito, né? E acho que eu falo demais. Daí a menina me chama de boca de sacola. Falei, gente, eu vou aqui com um vídeo que vai pegar fogo mesmo, né? E vocês têm que ir até o final do vídeo, prestar muita atenção, né? E daí vocês compartilham, comenta, porque eu já vou falar assim: aceita que dói menos. Eu assisti um vídeo esses dias, gente, sobre a CCB. Porque de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, a CCB tá sendo muito julgada, né? Até por pessoas que frequentam a igreja. Eu vi um testemunho de uma mulher, era uma irmã, né? Ela tinha mais de 30 anos na congregação, né? E saiu da congregação e foi pro YouTube meter a boca falando mal, falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Tem muitos que estão saindo, né? Falando mal. E tem gente que não conhece. Eu vi um vídeo, não sei se é o pastor mesmo. Eu até gosto da pregação dele, né? E assim, eu não sei se é montagem ou se, né, usaram só o rosto dele. Afirmando que a Congregação Cristã do Brasil é uma seita, né? E eu, como membro da igreja, que Deus me chamou em 2013, a Congregação Cristã do Brasil não é uma seita. A Congregação Cristã no Brasil, ela é a menina dos olhos de Deus, né? Daí eu fui na internet, dei um Google e fui pesquisar o que é uma seita. Pesquisa. O que é uma seita? Daí eu fiz aqui, reflexão, né? Essa é uma pergunta que gera debates intensos. E as respostas depende totalmente do critério que você utiliza. Se é um critério teológico, doutrina, sociológico, comportamento ou senso comum. Ai, tá muito em cima. Né? Daqui, ó. Daí eu fui, né? Pesquisar. A gente tem que pesquisar, né? Não pode falar, tem boca de sacola, ficar falando o que acha. De achismo o mundo tá cheio. Muitos teólogos de outras denominações evangélicas rotulam a CCB como seita, no sentido de grupo isolado devido ao seu exclusivismo, né? Daí aqui, a graça, a menina dos olhos de Deus. Gente, exclusivista. Mas você acha que eles vão se misturar com um bando de igreja, né? Que cobra para pregar, cobra para orar, cobra para ungir, vende terreno no céu, né? Tem mais? Vai artista lá cantar, é um monte de coisa. Então, vocês acham que vai se misturar? Isso para mim é heresia, né? São igrejas hereges, né? Daí aqui, a graça. Daí eu coloquei aqui a graça. A gente fala que a graça por quê? É a menina dos olhos de Deus. É rebatismo. Né? Fala que a Congregação Cristã no Brasil não aceita rebatismo. Eu não sei se o batismo nas outras igrejas são cobrados. Porque na Congregação Cristã do Brasil, quem convida a gente ao batismo não é homem, né? Tem aquele negócio lá na igreja, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Lá não tem, né? Tanto que a orientação é o quê? Você frequentar alguns cultos, você aprender sobre a doutrina, ver como funciona, para você ir no batismo, e se o Espírito Santo te convidar, você desce as águas. Eu falo isso com propriedade de causa, porque quando Deus me chamou no batismo, eu pedi um sinal no meu quarto, né? Só eu e Deus em pensamento, e eu chego lá, foi, tá? E eu participei de 4 batismos. Então o último que eu participei no quarto foi onde eu conversei com Deus no meu quarto, pedi um sinal e ele me deu o sinal. Então, por isso que a congregação não aceita rebatismo, porque a gente não sabe como que é. Eu não sei, eu não vou pesquisar sobre isso. Se o batismo nas outras denominações é paga, uma coisa já é errada, né? Daí, seita,
seita batiza a criança. E a congregação só batiza após os 12 anos, né? Porque não pode batizar a criança, que eu acho que quem tem, Deus nos deu livre-arbítrio. Então a gente só batiza quando a gente tem a consciência, né? Daí fala aqui do isolamento social, né? Que a gente é isolada das outras igrejas, né? Daí aqui, ó, embora não proíba o contato com o mundo, a congregação, a CCB, incentiva fortemente que os fiéis se relacione apenas entre si. Namoros, casamento, sem julgo desigual. Ainda mais se são criados ambos na mesma doutrina, né? Então você acha, se a criança nasceu no berço, o pai e a mãe, as crianças foi criada ali, por que vai caçar lá fora? Né? Tem que casar com quem tá ali na mesma denominação, porque julgo desigual dá treta. Quando um tá numa igreja, um tá na outra. Eu digo por mim mesmo. Meu marido não é batizado. Senhor, amizades, né? Que é mentira. Eles falam que a gente só é amigo entre si. Mentira. Eu sou amiga de católicos e protestantes, evangélicos, né? Tanto que eu já fui até visitar a Assembleia de Deus, né? Pelo convite da minha amiga, uma vez que ela me chamou pra ir num culto. Daí veio uma pastora aí, só que daí eu não gostei, porque eu vi assim que eles lá não tava louvando a Deus, tava louvando a pastora, porque ficou assim, todo mundo queria ficar em cima da pastora. Pra mim não serve como religião, né? Visão sociológica. Aqui, ó. Aí aqui na visão sociológica é uma instituição estabelecida. Ó, para a sociologia da religião, a CCB não é considerada uma seita destrutiva, mas sim uma denominação da linha pentecostal, clássica e institucionalizada, sem líder messiânico. Nosso líder lá é Jesus, porque lá em cima está escrito assim, em nome do Senhor Jesus. E quando começa o culto, começa como? Deus seja louvado. Então, né, o nosso líder lá é Deus. A cabeça da igreja lá é Jesus Cristo. Né? Sem exploração financeira agressiva. Por exemplo, lá nós não somos obrigados a dar nada, né? Lá tem as coletas, né? E não tem negócio de 10%. A coleta, você dá o que você pode, por quê? Porque às vezes tem aquele irmãos aposentado, né? Que eles recebem um LOAS, vai dar 10%. Aí tem aquele irmão que ganha mais, que tem uma financeira melhor, vai dar 10%. Se ele quiser dar, é ele Deus, né? Mas não tem obrigação, ok? Ó, características culturais únicas, né? Vão de separação. O pessoal critica isso, porque os homens de um lado, as mulheres do outro, né? E eu gosto e eu amo, né? Porque nós vamos lá, gente, adorar a Deus. E a gente não vai ficar para ficar do lado do seu marido, cochichando, falando, comentando. Porque na congregação cristã no Brasil tem ordem para se ter progresso. Ordem. Eu amo culto com ordem. Uso do véu. O pessoal fica falando mal do uso do véu. O que a Bíblia fala? É só vocês procurar aí. Né? A gente usa o véu para honrar quem? A Deus. Porque na Bíblia não fala que o homem tem que orar com a cabeça descoberta. Né? E a mulher, quando ora com a cabeça coberta, ela está honrando a Deus. Aí vai dar a interpretação de cada um. E eu amo usar véu. Né? E a gente honra lá a Deus. Doutrina oral. Né? Porque depois vai ficar falando muito, né? De doutrina. Então coloca aqui, oral. A palavra é revelada pelo Espírito Santo. E todos nós levamos a Bíblia e usamos com a leitura da palavra. Né? Então lá na hora da palavra, o irmão fala lá, ele fica lá em comunhão. Daí na comunhão Deus revela pra ele passa pra gente, daí a gente lê junto com ele. E depois Deus dá a exortação através dele, pela boca. Né? E eles nos incentivam sim a ler a Bíblia em casa. Só não lê quem é preguiçoso. É que nem eu falo, gente, a Bíblia não é para ficar debaixo do braço e ser usada só lá na igreja, né? Então você tem que, como cristão, ler sua Bíblia em casa. Com caráter e temor a Deus. Socialmente, a congregação cristã no Brasil
é uma religião legítima, organizada e que respeita as leis do país, sem os comportamentos de controle mental ou cárcere privado, associados a seita perigosa. Pra mim, seita, né, quando eu era mais nova, era aquela Ku Klux Klan. Pra mim, que usa aquele capacete branco, pra mim, aquilo dali que era seita, né? Mas não. Ó, congregação organizada e com disciplina, orquestra, referência nacional. Vocês podem ver nos vídeos, né? Aula de música gratuita para os irmãos e com qualidade e técnica. Eu convido a todos vocês aí num ensaio na congregação. Ó, gestão financeira é transparente, sem o dízimo, como eu já falei, né? O corpo da igreja, todas as coisas, é voluntário, desde os anciãos até as irmãs que limpam a igreja, até os irmãos que ficam na porta, todo mundo. Por exemplo, eu sou voluntária para ir no culto de jovem, uma vez por mês. Eu vou por livre e espontânea vontade, que eu amo, fazer o café da manhã das crianças. E o café da manhã das crianças é todo voluntário. E Deus nos abençoa grandemente, não cobra nada, tá, gente? Lá o café, quem chega lá, nos ensaios, só que assim, só tem o café da manhã do culto das crianças, né? Porque às vezes as crianças acordam tarde, ou às vezes também não, né? Às vezes não dá tempo para chegar atrasado, daí tem o café lá. Eles vão, toma seu cafezinho, come seu bolo, come seu pão, toma seu café com leite. Aliás, o café tem chocolate, né? Daí eles tomam para poder começar o culto no horário certo, todo mundo dentro da igreja bonitinho, tá? Então aqui, né, é todo mundo voluntário. Não se cobra nada. Glória a Deus. Porque Jesus falou, dai de graça o que recebeis de graça, né? Assistência social e fraterna, ajuda mútua, é um ajudando o outro, acolhimento, que você for lá vai ser muito bem acolhida pelos irmãos, foco na família e na ética, né? Lá a gente foca nisso. Na educação dos nossos filhos, na criação dos filhos, é bem orientado. Daí eu fiz uma pesquisa, né? O que é uma seita? Né? E quais são as suas regras? Daí, olha só, o que se diz que é uma seita. Uma seita é, em termos sociológicos, um grupo geralmente religioso e filosófico que se desprende de uma organização maior para seguir uma doutrina própria, muitas vezes consideradas pura ou original por seus seguidores, né? Quais são as regras comuns e qual é o modelo de controle dessas igrejas? Lealdade inquestionável, você não pode questionar. Isolamento social, você só pode, né, com seus irmãos da sua igreja. Controle de informação. Exploração financeira ou de trabalho. Linguagem própria. Medo e culpa, né? Daí eu fico vendo assim, quem faz isso, gente? Vamos lá, vamos ser sinceros aqui. Né? Quem faz isso? Quem é que faz cantina na igreja e vende pastel, vende não sei o que, faz quermesse, vende isso, vende aquilo, tudo vende para arrecadar dinheiro, né, para eles, para pagar. Quem é que recebe salário? Pastores, cantores, profetas. Aí tem muitas, eu acho que eu não cobro, mas tem muita gente que cobra sim para ir nas igrejas, até sei lá se é as mulheres que pregam aí, pastora. Eu nunca vi pastora em igreja, porque a Bíblia diz que a cabeça da igreja é o homem, né? E a cabeça nossa, quem é? Deus. Então, assim, Deus deu o poderio pro homem lá no púlpito, não pra mulher. E a gente vê um monte de igreja aí, um monte de mulher pastora, umas pastoras quase pelada, né? Uns cultos que eu vi que parece um ratatá, roda. Fala tanto da Umbanda, do Candomblé, e o povo pula, piruteia e sobe na parede, sabe? Uma coisa de louco, né? Isso é uma seita. Que nem na CCB. O batismo é só após 12 anos. Não pode batizar criança, tá? Às vezes pode batizar quando a criança é... Não sei se é dom do Espírito Santo. Quando ela é selada com uma promessa, né? Que manifesta a promessa na criança. E se o pai ou a mãe autorizar, tá? Porque não pode também, né? O salário, que eu já falei pra vocês, é tudo voluntário, né? Os cantos. Lá ninguém vai cantar, ninguém vai se aparecer. Lá a gente canta tudo junto e é maravilhoso.
Os cultos dos ensaios, né? Que não falei pra vocês, os lanches são maravilhosos, porque eu participo dos ensaios aqui na minha comum e em outras comuns. Você não passa fome. Daí eu falo aqui sobre casamento. A congregação não faz casamento. Sim, não realiza casamento. Por quê? Porque a gente vê o quê? O casamento tem o que tá tendo um monte de divórcio. Daí você casa, divorcia, depois vai lá na igreja, casa de novo, que na igreja católica. O povo casa, eu nunca vi isso, casa, divorcia, depois vai lá, casa de novo. Eu já fiquei sabendo de gente, né? E assim, às vezes a pessoa é amaziada, vive um tempo amaziada, quer casar, vai lá e casa. Né? Depois que viveu junto. A congregação não aceita. Se você é amigada, amaziada, você só pode se batizar na congregação depois que você casar, tá? Temos aí que acho que casou, daí separou, daí amaziou, saiu da igreja, é uma farofa, né? Então a congregação tem ordem e disciplina. Assim, num casamento, os irmãos vão, né? No casamento, se for convidado também, eles vão lá, o cooperador, o ancião, fazer uma oração pro casal, lá na festa, onde for, né? No salão, e orienta os casais, e orienta a esposa e o marido, orienta ali os dois, como que tem que ser um casal. Aí, eu não sei se vocês já ouviram falar de Barreto, que lá em Barreto tem o Hospital do Câncer, né? E a congregação cristã no Brasil, ela fez lá tipo um hotel lá, né? Tem congregação lá dentro para a Irmandade, para quando a Irmandade precisar ir lá para os hospitais lá fazer tratamento lá, né? De câncer, eles têm lugar para eles dormir, né? Tem lugar para ter uma igrejinha no fundo aí para eles congregar, tem um culto, e a alimentação é tudo grátis, tudo de primeira. Eu vi o vídeo aí, na internet tem, se vocês procuram aí, CCB Barreto Complexo, acho que é isso, tratamento do câncer. Vocês vão achar e vocês vão ver, é a coisa mais linda. Então, e a congregação cristã do Brasil, ela não cobra para ir no hospital orar, ela não cobra para ungir, mas eles só ungem se o Espírito Santo revelar, tá? É só em casos graves. Quando Deus manda, eles fazem. Então, unção, oração, visitas em hospitais, coisas nas casas, quando eles vão visitar, não tem cobrança, né? Que nem tem reunião familiar, que é quando o irmão ou a irmã já não pode mais frequentar, né? O culto, tá com algum problema, alguma doença, daí eles fazem a reunião familiar. Eu não sei, tem lugar que é 15. Minha mãe, se não me engano, acho que é uma vez no mês ou de 15 dias, ela faz um culto pra pessoa. Tá? Seita. O que é uma seita agora? Mas assim, a seita, ela cobra tudo, né? Que nem eu falei pra vocês, cobra casamento, cobra oração, cobra hospital, cobra comprar um terreninho no céu, porque a minha irmã, uma vez, uma menina foi lá vender desesperada micro-ondas pra ela, falando que ela tinha que levar o dinheiro pro pastor, que ela tinha que comprar um pedaço no céu. Meu irmão, minha irmã, pode ser doida. O céu, Deus fez o céu pra todos, só não vai quem não quer. Então não se cobra, né? Não vende tijolo, não vende água, não vende roupa, não vende pá, não vende nada, né? A congregação é apolítica, não tem político lá dentro, né? Vocês viram aí, que dá agora a maior fervo aí na internet, né? Porque o pessoal se doeu por causa da latinha, os evangélicos. Por que será? Porque levaram o político. E a Bíblia fala que o santo e o profano não se misturam. Então, a congregação não tem púlpito para político, para subir lá e ficar falando de eleição. Que nem eu vi um vídeo aí da Michelle, que o pessoal fala assim, ai, uma puritana santa. Ela pode dizer evangélica, mas cristã não. Tava dançando funk lá, não sei o que, bota e confirma, bota, aperta e confirma, então. Música funk. Músicas mundanas dentro das igrejas. Daí o que é uma seita? Daí pelo que eu pesquisei aqui, é a igreja católica, né? E essas evangélicas, a Assembleia, aquela lá do Templo de Salomão, isso é seita, porque o cara lá do Templo de Salomão, lá, o tempo que ele fez aí, onde ele mora, tem uma reportagem que tem um baile de um casarão lá em cima, que sai de lá de helicóptero. Né? E os pastores vão, né? Os pastores moram tudo nos melhores lugares, usa roupa de marca, usa carrão, não sei, né? Tudo um bando de fariseus hipócritas. Então é isso, gente. Isso quer dizer uma seita, né? Agora eu aqui para um outro ponto muito assim, que já tem me incomodado há algum tempo. Só que isso daqui, quem tem que responder são os anciãos lá do Brasil, os mais antigos. Eles querem falar. Por quê? Porque que eu me lembro, quando
Luiz Francisco, em 1910, veio pro Brasil, lá no Paraná, teve, né, a primeira igreja, vocês procuram lá, de madeira, estava escrito assim, Congregação Cristã do Brasil. Então, a congregação, quando ela veio fundada aqui pelo Brasil, era a Congregação Cristã do Brasil, e se não me engano foi a Revelação, que era para pôr o do, não tenho certeza, mas aí tem que procurar, né? Quando o irmão Luiz Francisco veio, guiado pelo Espírito Santo, veio como Congregação Cristã do Brasil. Só que daí eu fui fazer uma pesquisa em 1962, acho que deixa eu ver aqui, daí aqui fala que é por causa da universalização da congregação cristã, que saiu de do para no, né? Mas a primeira igreja era do, lá no Paraná. E eu acho assim, que as coisas sagradas, do jeito que Deus revelou lá em 1910, não era para se mexer, mas aí eles que sabem. E eu fui procurar saber se foi por causa, guiada pelo Espírito Santo ou não. Não foi. Foi por causa disso mesmo, da universalização. Mas para mim, né, fraca, um grão de areia nesse mundo, as coisas santas não se mexem. E eu acho assim, e eu fiz uma pesquisa também com a diferença do para o no. Aí, o que fala lá? Que do da origem, né, da onde foi fundada, é a origem. Original da onde? E no, né, pode ser em qualquer lugar. Então, até coloquei aqui, ó, por exemplo, o no. O livro está no armário. Eu te vejo no parque. Deixei a chave no carro. Então é isso. Agora do não, né? O do já é raiz, onde foi fundada, a origem. Tem até as empresas aí que a gente sabe a matriz e as filial, né? Tem a matriz, que é onde ela foi lá, e tem as filiadas. Aqui no Brasil, a matriz onde foi, gente? No Brasil, não foi? O Luiz Francisco veio pra cá guiado pelo Espírito Santo. Então é assim, gente. E aí até eu queria perguntar, eu queria que esse vídeo chegasse, sabe na onde? Lá no Brasil. Eles me responderam, por que fizeram essa mudança? Porque se é guiado pelo Espírito Santo, né, não, se é coisa, não tem lei, gente, maior do que a de Deus. Não tem, não tem. Não existe lei maior do que a lei de Deus, né? Então não é por causa, por exemplo, Congregação Cristã do Brasil, Congregação Cristã na Alemanha, Congregação Cristã no México, Congregação Cristã na África, Congregação Cristã da Alemanha, Congregação Cristã outro país aí, da Inglaterra. Vocês entenderam, né? Já aqui no Brasil deveria ficar Congregação Cristã do Brasil. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu marquei aqui, gente. Né? E aqui não coloquei aqui, gente, ó. Nas coisas santas não se mexe, né? Não tem a lei, que eu falei pra vocês, maior do que a de Deus, né? E ela foi guiada, e o irmão Luiz Francisco, ele foi guiado pelo Espírito Santo aqui, né? Pro Brasil, e ele fundou lá no Paraná a primeira congregação cristã do Brasil. Mas assim, quando eu era criança, minha mãe, vou pro meu óculos aqui. Minha mãe, ela batizou em 1974. Eu nasci em agosto. Minha mãe falou que quando ela desceu as águas do batismo, que Deus chamou ela e meu pai, ela estava grávida de 7 meses, né, de mim. E eu fui criada na Congregação Cristã do Brasil. Só que naquela época, aqui não tinha a igreja, era uma salinha. Então era assim, sala de oração, né? E depois que quando fizeram a igreja grande aqui perto da minha casa aqui, mas eu não frequentava mais, porque com 13 anos eu saí da igreja. E eu vim voltar em 2011, né? Então eu voltei em 2011. E quando eu voltei, eu via lá, Congregação Cristã no Brasil. E isso aí tá me incomodando, sabe? Me acordando demais. Eu falei, nossa, gente. Mas se eu fui fazer uma pesquisa, era a Congregação Cristã do Brasil. Mas aí mudaram para a Congregação Cristã no Brasil. Mas aí não quero nem saber. Aí eu faço que nem aí, né? O porquê da mudança. Se as coisas consagradas não se mexem, o porquê mexer? Aí é os anciãos que tem que dar uma resposta. E quem mais? E Deus, né? Porque Deus, ele tá acima de todas as coisas. Porque foi ele que criou tudo. Então, gente, um beijo no coração de todos vocês. Manda esse vídeo aí pra chegar aí a um irmão aí do Ministério Ancião, pra eles me explicar direitinho, por favor. Fiquem todos com Deus, ó. E olha o que tá escrito aqui na minha camiseta aqui, ó.
Buscai o Senhor de todo o coração. Um coração para todos vocês. E fiquem todos na santa paz de Deus.